dados são esses? Dados de... Não. Quais são os dados? Que tipo de dado? Como que esses dados são coletados? São coletados com movimentos de ondas refletidos ou emitidos pela superfície do globo. Movimentos de onda. Que tipo de dados o satélite coleta? Movimentos de ondas. Ótimo, está lá o satélite orbitando, né? E aí ele coleta então informações que são os comprimentos de ondas que são refletidos ou emitidos pelo globo. Muito bom. Aí eu estou colocando aqui para vocês alguns satélites chamados de sistema de sensores passivos. Qual que é a diferença aí de um sensor passivo e um ativo? Você sabe, não sabe a diferença entre passivo ou ativo? Não sei. O sensor passivo ele vai receber informações sem ele provocar essas reações, né, essas emissões. Por exemplo, as ondas que chegam até o satélite radiador, elas são refletidas, mas tiveram origem na luz do Sol. O satélite tem nada a ver com isso. Diferente de quando eu falo em radar, por exemplo. O radar ele é ativo, ele emite comprimentos de onda e fica esperando para receber. Então ele é ativo. É ele que provoca, né, a reação do alvo. Passivo. Então ele recebe informações sem provocar reação, sem o autor da provocação de reação do alvo seja ele. O radar não, o radar ele emite e ele provoca uma reação do alvo. Ele emite ondas, e o alvo vai se comportar de alguma maneira e ele capta essa reação. Se o alvo absorver as ondas que ele emitiu, né, e ondas passaram direto a você, mapear que a onda está ali. Eu emito ondas, passa, em volta dela passa, as ondas não podem, o radar não consegue captar. O que é absorvido, o retorno não consegue mapear. O passivo ele vai emitir as ondas, o ativo vai emitir as ondas. Ele provoca. Não. O passivo ele só recebe as ondas, ele não provoca a reação. O ativo ele vai provocar, só que quem vai receber os Não, o sensor, estou falando assim, sensor ativo, ele provoca e recebe, ele mesmo. O passivo, ele só recebe. Entendeu? O passivo só recebe, tá? Entendi, professor. Entendi, agora entendeu? Ele estava com dificuldade de entender o que é passivo. Ele perdeu essa. Não aprendi. Aí eu vou colocar para vocês alguns sistemas, tá, principais. Tem outros, mas o importante é que a gente vai ver esses principais e o que vocês devem avaliar sobre cada sistema. É um sistema que eu não conheço, parece o satélite que lançou agora. O que você
os sistemas que vamos usar para isso. Esse é o Cypress. Certo? Tá, bonito até, caro, né? Tem ouro no meio, bastante, tá? Mas isso não interessa para nós, não são para nada, né? O que interessa para nós são os produtos, não o equipamento. Quando a gente fala que o que interessa para nós é o produto é isso aqui. Né? Eu vou fazer um trabalho usando imagens de satélite do Cypress. O que interessa entender? Já expliquei, já mostrei esse aqui para vocês. O que interessa é eu entender quais são as bandas espectrais que ele capta, os comprimentos, né? Porque esses comprimentos têm a ver com o comportamento espectral de alvos. Vocês ouviram essas palavras aí durante essa secada? Comportamento espectral de alvos, bandas. Não. Você não usa esse satélite? Não? Bom, não teve um aí de mapeamento de NDVI? Eu vou começar a prova aqui no feriado. Da parte lá. Bom, então o que eu tenho que observar e analisar? Se o produto, aquele satélite que interessa, quais são os comprimentos de ondas que ele fornece? Por quê? Dependendo do alvo que eu vou imaginar, do estudo que eu vou fazer, eu vou escolher qual é o melhor comprimento de onda de acordo com o comportamento espectral do alvo que eu estou estudando. Isso nós já falamos, nós temos 2 aulas seguidas aí sobre o comportamento espectral de alvos. Obviamente, será objeto de avaliação. Bom, a resolução. Então, quando eu falo disso daqui, eu falo de resolução espectral. Tá? Satélite. A resolução espacial. O que seria para você resolução espacial? A secretaria espacial. O que é? Resolução espacial, o que é? Mas se eu pego uma imagem e falo que ela tem alta resolução espacial e outra tem baixa resolução espacial, qual é a diferença entre elas? Distância? Não. Seria o da parte do pixel, professor? Seria a parte do pixel. Somente quem não saberia responder essa questão é o Carlinhos. O que é o pixel, Carlinhos? Agora não ficou eu, você não sabia de Por falar isso que eu falei, mas somente quem não saberia responder essa pergunta é o Carlinhos. Por quê? Porque eu espaço. Você viu como é que eu acertei? Você é top. Hã? Você é top. Agora, essa mocinha aqui, ó, ela sabe. Não, eu esqueci. É? Eu esqueci. Você esqueceu? Não, tá com vergonha, né? Pode falar, porque você não respondeu essa pergunta em outra aula. É sério, eu esqueci. Então você tem que começar a tomar remédio de memória, Tomar parar de comer wafer só, começa a comer, né? Beterraba, essas coisas. O que eu penso? É. Não lembro mesmo, eu tô falando sério. Mas eu Como que é? O que eu penso? Fala bem alto, vou ficar com inveja. Fala, Carlinhos, vou ficar com inveja de você. Fala um pouco, porque eu não sei de bom. Quero ouvir. É cada quadradinho da imagem, quanto mais pixel, melhor a imagem. Viu, Carlinhos? Aí, moleque, parabéns. Agora eu aprendi. Eu quero sentar na frente, né? Às vezes, o pixel é o resultado do cruzamento. Mas
uma imagem é composta por colunas e linhas. O pixel, que eu ouvi uma palestra lá que foi falar do pixel, mas falou. Quem dava Mas palestra? falou, não é? Foi falar. Da Foi falar do pixel. É resultado do cruzamento de colunas com as linhas de uma imagem. Então gera os quadradinhos da imagem. Isso é o pixel. Certo? E o que isso tem a ver com a resolução espacial? Quanto mais pixels, mais definição, mais resolução espacial. Por que quanto mais pixels, mais definição, melhor a imagem? Qual a relação de pixel com resolução espacial? Qual que é o... Quanto maior for o pix, menos resolução. Quanto pix não. Quanto maior for o pixel, menor é a resolução da imagem. Vamos interagir. O que é resolução espacial? Pixel. Imagem de pixel. A resolução espacial do pixel representa uma cor da imagem? Exatamente, cada pixel representa uma única cor da imagem. Não tem como um pixel ter mais de uma cor. Tá certo? Então, se eu pegar uma foto de vocês todos e representar num único pixel, uma foto, o que eu vou ter dessa foto? Uma média das cores, todas representadas em uma única cor. Ou seja, não vou ter imagem de nada. Vou ter um quadrado com uma cor qualquer. Conforme eu vou dividir essa imagem em quadradinhos, cada quadradinho passa a representar uma cor. Né? Aí pega lá 3, 4 quadradinhos, aparece a blusa preta dela e o cabelo loiro, mais 3 ou 4 quadradinhos. Já sei que aqui tem uma diferença de preto para loiro e tal. Aí você pega o Leonardo, 64 pixels só para representar a camiseta, né? Mais 33 para a barba. Né? Aí você começa a ver que tem. Você começa a diferenciar as coisas. Entendeu? Essa é a importância da resolução espacial. Menor o pixel, mais nítida fica a imagem. Certo? Bem. Nesse caso, os cybers, este sensor capta imagem com resolução de 20 metros. Ou seja, lá no terreno, um quadrado de 20 por 20 metros vai ser representado como um pixel. Então, tudo que tiver no quadrado de 20 por 20 metros vai compor um único pixel. Se eu tiver uma vaca no meio desse 20 metros, ela vai sumir, não vai aparecer a vaca. Certo? Nesse outro sensor, 80 metros, no modo pancromático, imagem em tom de cinza ou no infravermelho, 80 metros. Esse aqui, 260 metros. Então, 260 metros por 260 metros. Um quarteirão de Marília vira um pixel. Você sabia? Mas por que nós vamos criar uma imagem? Está na floresta amazônica? Ajudaria. Não, eu quero trabalhar na floresta amazônica com imagem aqui. Mas prepara-se então para ter um banco de dados muito grande. Porque vai aumentar muito a produção de informações, né? Dependendo. Sim, mas você quer saber a área de desmatamento. Com esse sensor você já consegue fazer uma pré-definição de onde está sendo desmatado. E aí você usa esse sensor para definir exatamente o que está acontecendo. Entendeu? Porque o volume de processamento aumenta também conforme a resolução melhora. O volume de dados a serem processados, né? Uma área muito grande, fica muito pesado para processar. Aqui tem a resolução temporal. Em cada sensor aqui, 26 dias. Esse aqui, a cada 3 a 5 dias, nós temos uma imagem da área.
esse termo off nadir vai ser falado também. Você período quer dizer off nadir. Fora. Quem é o nadir? Quem é o nadir? Cas. Quem é o nadir? É menino ou menino? Nadir, quem é o nadir? É o centro. É onde ele está passando, não? É o quê? É onde ele passa. Porque o Alnadir é o deslocamento dele. É, eu já expliquei isso para vocês também. Se eu pegar uma linha e amarrar um peso aqui, nessa linha, segurar essa linha vai criar uma linha imaginária em direção ao centro do globo. E essa linha imaginária é chamada de nadir. Então o satélite está aqui, o globo está aqui embaixo. Existe uma linha imaginária do satélite ao centro do globo, que é chamado de nadir. Então, normalmente os satélites imageiam no nadir. Certo? Tá lá. Imageiam no nadir. Alguns satélites conseguem imagiar off nadir. Então o sensor ele vira aqui. Ele está nessa órbita, mas ele está imagiando aqui do lado. Como se eu estivesse andando aqui no nadir. E aí eu viro o sensor para cá e começo a imaginar o que está do lado aqui. Ó. É chamado de off nadir. O Nadir, então, é o que puxa o centro da vida. O imaginamento off nadir quer dizer que quando o sensor ele faz uma coleta de dados fora do nadir. Mas você tem que entender o que é nadir. Largura da faixa imaginada 113 km. Esse sensor 120, 800 km. A faixa que o sensor consegue imaginar. Certo? Ângulo de visada lateral, que é o off nadir, na visada lateral, mais ou menos 32 km. Tudo bem? Cruzando, esses três satélites, eles ficam na mesma distância. Quais três? Aqueles Não é um satélite só. sim. Nele está embarcado 3 sensores. Cada sensor cada um. Landsat, são os mais antigos aí, os mais. Considerando que a Liza é uma pessoa internacional, o prefixo land